Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalhos de Justiça, nesta quinta-feira, 23 de julho de 2020. E nós vamos iniciar orando, como sempre nós fazemos, dirigindo sempre as nossas orações ao Senhor, Ele que tem cuidado de cada um de nós. Esse Deus que tem suprido as minhas necessidades, tem suprido as suas necessidades e que continua no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Então nós vamos orar neste momento, depois vamos cantar algumas músicas e logo depois meditarmos na sua santa palavra. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por este dia, agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida. É o Senhor quem nos trouxe até aqui, é o Senhor quem tem nos amado profundamente, o Senhor que continua na condução de todas as coisas. E por isso, Pai, nós não podemos deixar de exaltar o Teu nome e agradecer, porque cada um de nós somos prova do Teu grande amor. Ó Deus, toma este culto nas Tuas mãos. Continua a abençoar as nossas vidas. Te louvamos, Senhor. Agradecemos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos cantar. E a primeira música que nós vamos cantar nesta noite é aquela Há Momentos que na Vida. Amém. E esse mesmo espírito, de clamarmos pelo nome de Jesus, vamos cantar
A música tem por título Águas Purificadoras. Aquela que começa: existe um rio, Senhor. Vamos cantar juntos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam O Senhor é a fonte da vida. Vamos cantar o hino 25 do cantor cristão. O título é Amor. Diz assim: que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou para se tornar o Salvador, a vida não negou.
amor de Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém pois deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos levar mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Nós vamos orar nesse momento e temos aqui um agradecimento. A irmã Célia agradece a Deus e agradece as orações que a igreja fez com relação à sua colega de trabalho, Jucidalva, que teve Covid, foi acometida de AVC, internada ainda, pegou pneumonia. Mas hoje, graças a Deus, já está em casa de alta. Nós louvamos a Deus por essa grande maravilha que fez na vida da Jucidalva. Nós não a conhecemos, mas Deus a conhece, né? A irmã Célia, que é colega de trabalho dela, e assim como pediu as orações, para que nós, como igreja, estivéssemos orando por ela, também agradece estas mesmas orações e agradecendo a Deus por conceder tão grande bênção na vida da Jucidalva e de toda a sua família. Nós vamos continuar orando pela saúde da irmã Dalmira, vamos continuar orando pelo restabelecimento da saúde, duas irmãs que fizeram cirurgia no mês de julho. Primeiramente foi a irmã Idinha, que está em recuperação, e também a irmã Maria das Candeias, e que hoje é aniversário dela. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Maria das Candeias, a mãe do irmão Nilson. Continuar orando pela saúde da irmã Vera também, que ainda se encontra enferma. A pressão não está tão alta, mas ainda continua alta. E orar também pelas demais pessoas que se encontram enfermas. Orar por aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que estão frios. Nós vamos continuar orando pela conversão dos nossos entes queridos, esposos, filhos, para que todos eles possam dar lugar ao agir de Deus. Então, quando nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor em oração, o Senhor está sempre a nos escutar. O Senhor não rejeita nenhuma oração. O Senhor está sempre com seus ouvidos atentos. E nós vamos continuar orando. Hoje nós vamos meditar. Estamos meditando no livro de Atos já há alguns dias, às terças e às quintas-feiras. E tem lá em uma das características da igreja primitiva é que ela orava muito. Orava constantemente, não perdia as oportunidades para estar orando, tanto individualmente quanto coletivamente, como igreja, Então, nós vamos orar, continuar orando uns pelos outros, nos fortalecendo em oração,
pedindo por cada irmão as suas orações. Ore a Deus, falando o nome de cada um, né? É claro que Deus sabe de todas as coisas, mas ore especificamente por cada irmão, por cada pessoa. Vamos ajudar uns aos outros em oração. Vamos continuar orando por emprego, continuar orando pela situação do nosso país, as autoridades, tá certo? Então, vamos orar nesse momento. Oremos. Ó Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor e quanto o Senhor é grande, quanto o Senhor é soberano. Ó Pai, sem ti nós não somos nada. Nesse momento queremos agradecer, Senhor, por mais um ano de vida da nossa irmã Maria das Candeias. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a tua serva. O Senhor continue a suprir as suas necessidades. Que o Senhor conceda à tua serva ver os seus filhos nos teus santos caminhos. Ó Deus, nós também agradecemos, Pai, pela vida, por ela estar em casa se recuperando. E agradecemos, Senhor, ainda pela Jucidalvo, que já teve alta, está em casa, e foi a tua mão poderosa agindo na vida dela. Que o Senhor continue a agir, mostrando o teu grande poder, o teu grande amor por ela, e que não somente ela, mas os seus entes queridos possam ver o quanto o Senhor a ama, e que se ainda não fizeram aliança com o Senhor, que possam entregar as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Ó Deus, queremos colocar também, ó Deus, a vida da nossa irmã Dinha em recuperação, Senhor abençoando grandemente ela nesse período, abençoando seu esposo, abençoando a sua família. Continua a suprir as necessidades da tua serva também, Pai. Ó Deus, ainda oramos pela nossa irmã Vera. Que o Senhor esteja controlando a pressão arterial, tirando as dores que ela sente, restabelecendo a sua saúde, Pai. Ó Deus, oramos ainda, Senhor, pela conversão dos nossos entes queridos. São irmãos, ou esposas, maridos, entes queridos, Pai, primos, todos aqueles que são da nossa família e sabemos que precisam de estar te servindo, te buscando, Pai, tendo a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Pai, ainda pedimos por abertura de emprego àqueles que estão desempregados, restauração de saúde a todos que estão enfermos. Ó Deus, pedimos ainda que o Senhor esteja fortalecendo, animando o teu povo através do teu Santo Espírito. Ó Deus, sabemos que muitos têm deixado de estar te buscando, de estar te servindo, tomando a pior decisão das suas vidas. Nós estamos orando por eles, para que eles possam sentir, ouvir o Senhor falando a eles, para que eles permaneçam, perseverem nos teus santos caminhos. Ó Deus, seja com o nosso país, as autoridades que tenham temor do Senhor. Ó Pai Santo,
Pedimos, Pai, que o Senhor esteja também fortalecendo os missionários. Ó Deus, os teus servos que estão em terras distantes e que abraçaram a tua causa, e pedimos que o Senhor esteja nos capacitando a cada dia para esta obra tão grande, tão maravilhosa. Ó Deus, este mundo que vive em crises, pedimos misericórdia. E pedimos que o Senhor continue a falar conosco através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor. Eu peço que você abra em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Então, vamos lá, Atos 2, do 42 ao 47. Diz assim: eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ou ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias em suas casas, juntos, participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É importante dizer, e até mesmo reafirmar, que a igreja primitiva vivia e se desenvolvia por meio da ação plena do Espírito Santo. Nós vimos alguns dias anteriores, a chegada, a descida do Espírito Santo que Deus havia prometido no Antigo Testamento, e que Jesus também falou dessa promessa, da promessa do Pai, e que para que o Espírito Santo fosse enviado a eles, era necessário que Jesus primeiro subisse aos céus. Pois assim aconteceu, e inaugurou-se a igreja, inaugurou-se a era do Espírito Santo. Então, a igreja vivia e se desenvolvia por meio da ação plena do Espírito Santo na vida de todos aqueles que criam em Jesus. Como também nós vivemos nesta mesma plenitude do Espírito Santo. O que muda da nossa época para a época da igreja primitiva é exatamente o tempo. Lá eles estavam no século I e nós estamos no século XXI. Então o que muda é somente isso. Nós continuamos na era do Espírito Santo, em que o Espírito conduz a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. O Espírito Santo, na prática, conduz a vida de todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então a diferença é apenas do tempo. Estamos 20 séculos à frente, de quando iniciou, de quando se cumpriu aquilo que antes era uma promessa. Então a igreja primitiva
iniciou juntamente com a chegada do Espírito Santo, enquanto que nós, Igreja do século XXI, somos a continuidade desse mover do Espírito Santo ao longo dos séculos e séculos para a realização dos propósitos de Deus aqui na Terra. Então, o Espírito é um só. O Espírito é o mesmo e, portanto, continua atuando na Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Ele atua nas nossas vidas. Somos templo do Espírito Santo. A Bíblia afirma isso, né? Então, hoje nós vamos ver algumas características da igreja chamada primitiva, que está aqui nestes versículos 42 ao 47, uma igreja pujante, uma igreja que avançava grandemente, que se deixava conduzir pelo Espírito Santo. Então, nós vamos ver aqui algumas características que o texto nos mostra de como era a igreja primitiva. Então, a primeira característica que nós vemos aqui, estamos do versículo 42 ao 47, era uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos, ou à doutrina dos apóstolos. Esse primeiro versículo que nós acabamos de ler, o versículo 42. E a primeira pergunta é: eles quem? Eles quem? Porque o versículo 42 começa assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Contextualizando, que nós não podemos sair deste contexto, olha o que diz o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Eles quem? O texto responde, versículo 41. Os que iam sendo salvos, os que criam. Então eles eram ensinados pelos apóstolos, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E os apóstolos ensinavam o que eles aprenderam diretamente do próprio Senhor Jesus. O período todo que os discípulos passaram com o Senhor Jesus, eles passaram aprendendo. Ali foi um seminário intensivo. 24 horas com o Senhor. Eles precisaram de um pouco mais de 3 anos e meio para aprenderem e assim serem capacitados para ensinarem aos novos convertidos. Ali era um grupo imenso de novos convertidos ao Evangelho. Lembre-se que no capítulo 1 nós vemos que os apóstolos estavam reunidos ali com um grupo de 120 pessoas. Logo já se acrescentou 3.000 almas aqui no capítulo 2, versículo 41. Era uma igreja nova, portanto, com membros novos convertidos, e os apóstolos precisavam ensinar aquilo que eles aprenderam. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Diz assim: Jesus falando: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então ali eles só estavam lembrando aquilo que eles ouviram do Senhor.
Meus irmãos, nós podemos aqui extrair uma verdade para nós. O Senhor colocou nas nossas mãos também que nós ensinarmos a outras pessoas. Como nós vamos ensinar se nós não aprendermos diretamente do Senhor? Se nós não aprendermos diretamente da sua palavra? Se nós não nos dedicarmos ao ensino dos apóstolos, que aqui está escrito? Se nós não nos dedicarmos ao ensino da palavra de Deus, vinda diretamente do Senhor, palavra essa inspirada, palavra e que a fonte é única e exclusivamente de Deus. Nós precisamos aprender com o propósito de aplicar a nossa vida, mas também de ensinar a outras pessoas. Quando nós lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos traz à memória o que nós devemos falar a outras pessoas. Esse é um papel fundamental do Espírito Santo na nossa vida. Um dos papéis. Então, a primeira característica que nós vemos aqui é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos ou à doutrina dos apóstolos. Segundo, eles se dedicavam à comunhão. Ainda no versículo 42. Aonde a igreja do Senhor tem de haver comunhão. Tem de haver comunhão. É uma característica da igreja de Cristo. E esta era uma característica muito forte na igreja primitiva. A proclamação do evangelho promovia comunhão. Olha o que João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele escreve, João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3, ele escreve: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Se você quer ser chamado também de igreja, você precisa viver em plena comunhão com os da igreja. Porque comunhão é uma característica forte da igreja do Senhor. Viver em comunhão, ser participante, estar ali com alegria, participando, desta comunhão com outros irmãos. Terceira característica, eles se dedicavam ao partir do pão. Quando nós ouvimos essa palavra, partir do pão, nós nos lembramos do fato de que o Senhor realizou naquele momento com os discípulos a última ceia, o partir do pão. Esse é um termo também que se usa, para participar da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele usa na carta 1 Coríntios, capítulo 11. E, meus irmãos, aqueles novos crentes, eles abriam as suas casas para estarem partilhando do pão. Era a celebração do amor fraternal. Era nessa oportunidade que eles celebravam a ceia do Senhor
E o versículo 46 aqui desta passagem que nós lemos em Atos 2, o versículo 46 nos mostra isso. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Era um momento saudável, alegre, em que envolvia todos os crentes. O partir do pão em suas casas. E todos participavam alegremente, com sinceridade de coração. Participavam das refeições. Que maravilha, que clima agradável, saudável, que promovia, né, também com que outras pessoas pudessem conhecer o Evangelho a partir deste partilhar do pão. É interessante o que o versículo 47 diz, mostra o resultado. Diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por este viver prático, não teórico, era um amor prático, o partir do pão. Ainda encontramos uma quarta característica, é que eles se dedicavam às orações. E nós cremos que eles se dedicavam tanto às orações individuais quanto às orações coletivas, né? Ali, enquanto estavam juntos. Jesus ensinou isso a eles. E no Evangelho de João 14, João 14, versículos 13 e 14 diz o seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então Jesus deixa aqui a maneira correta de nós levarmos as nossas orações. Em Mateus capítulo 6, Jesus já havia ensinado aos seus discípulos deu um modelo de oração. Jesus viveu uma vida de oração. Jesus levou os seus discípulos a orarem, e seus discípulos então estavam levando aquele grupo novo, os novos convertidos, também à oração. Eles se dedicavam à oração. Meus irmãos, na verdade, os apóstolos estavam aplicando na vida dos novos crentes o que eles aprenderam com o Senhor Jesus. Esse modelo precisa ser ensinado. E era isso que eles estavam fazendo. Um exemplo disso está em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 29, em que Jesus está ali numa casa, em um determinado ambiente, e que realiza ali a última ceia juntamente com os seus discípulos. Mateus 26, do 26 ao 29. E diz assim: enquanto comiam, tomou o pão, o partiu e deu graças. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados.
Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E o 30 diz assim: depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então eles estavam ali retratando, ensinando, aplicando tudo que eles aprenderam da parte do Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos fazer também. Ser uma igreja pujante, uma igreja que se dedique ao ensino da palavra, à comunhão, se dedique ao partir do pão, se dedique às orações, porque o Espírito é o mesmo que atuou ali no início da igreja, há 21 séculos atrás. O Espírito continua o mesmo. Não muda, né? Era uma igreja que vivia o seu ajuntamento como uma grande virtude para o seu crescimento. O Senhor nos salvou para vivermos juntos, compartilhando da sua palavra, compartilhando da comunhão, das orações, do partir do pão. É interessante que hoje existe uma frase muito recorrente, em que a gente vê com muita facilidade as pessoas dizerem: estamos juntos, estamos juntos. Sai com muita facilidade. Muitas das vezes, né, é dito lá para as pessoas do mundo, mas precisamos dizer à igreja e vivermos esta verdade. Estamos juntos para a glória de Deus. A família de Deus funciona melhor quando trabalhamos juntos. A frase é assim: juntos somos mais fortes. E é uma grande verdade. Se é dito lá no mundo, por que não dizer para nós, Igreja do Senhor, e vivermos esta realidade? Juntos somos mais fortes. Funciona melhor. Se desenvolve melhor. Cai na simpatia do povo. E os frutos vão acontecendo. Vão sendo acrescidas mais almas aos pés do Senhor. A igreja vai se fortalecendo. A igreja vai se desenvolvendo. Vai cumprindo o seu papel a cada dia. Os crentes em Cristo Jesus precisam estar juntos para aprender a palavra de Deus, para aprender a orar uns pelos outros, para aprender a compartilhar o pão, para viver em comunhão. Sobretudo para amadurecer na fé. É interessante o que Lucas ele coloca aqui no versículo 43, o seguinte: todos estavam cheios de temor. Todos estavam cheios de temor. Temor nós já sabemos o que é. Né? É o respeito devido a Deus, é a honra devida a Deus. E, portanto, quando nós nos colocamos assim, né, nesta condição, nós nos colocamos em um estado de adoração contínua ao Senhor, porque Ele é merecedor. Não é apenas uma frase solta ao vento, mas, de fato, reconhecemos
né, que Ele é merecedor de adoração e nós o adoramos com a nossa vida, nós o adoramos com os nossos bens, nós o adoramos quando partilhamos o pão, nós o adoramos quando vivemos em plena comunhão uns com os outros, nós o adoramos quando intercedemos uns aos outros, uns pelos outros em oração, nós o adoramos continuamente quando nós estamos aprendendo, dedicados a aprender a palavra do Senhor. Todos estavam cheios de temor e por isso muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Prossegue o versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. É um ponto muito importante aqui também. Suprir a necessidade dos irmãos. Essa era uma outra característica em que os crentes da igreja primitiva, eles não, assim que chegava a eles que alguém estava em necessidade, eles tomavam logo uma iniciativa. Eles procuravam suprir a necessidade. Não deixava ninguém em falta. Ninguém sem que fosse suprida a sua necessidade. Nós podemos fazer isso também. Pelo temor do Senhor. Ser uma igreja relevante no nosso tempo, ser uma igreja relevante no local onde nós estamos, ser uma igreja relevante na cidade onde nós estamos, ser uma igreja, sobretudo, que seja guiada pelo Santo Espírito de Deus. Foi por isso que aconteceu todo este mover. Foi a partir da ação do Espírito Santo, com a chegada do Espírito Santo, transformou vidas. Vidas que entenderam que não podiam mais ser guiadas por si mesmas, mas se deixaram guiar pelo Espírito Santo. Uma das palavras que nós encontramos em Efésios é enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. E nós temos a opção de não termos o Espírito Santo na sua plenitude ou o termos na sua plenitude. Mas a orientação da palavra é enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele nos conduz segundo a vontade do Senhor para a nossa vida e para a realização dos seus propósitos. Então, meus irmãos, aqui estão algumas características da igreja primitiva. E a base de tudo era a plenitude do Espírito Santo. Como eu falei no início, o que nos diferencia da igreja primitiva para nós é apenas o tempo. O Espírito é o mesmo. Nós é que precisamos deixar que o Espírito Santo conduza as nossas vidas para realizarmos maravilhas,
sinais, para que nós possamos ter a simpatia do povo, para que o Senhor realize os seus santos propósitos através da minha vida, da sua vida, da Igreja do Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe grandemente, né? E que nós possamos ser esta igreja que acabamos de ver no nosso tempo, no século XXI, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Ó Pai, mais uma vez, Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Aqui nós estamos aprendendo, Senhor, cumprindo aquilo que foi feito quando iniciou-se a Tua igreja, pela ação do Teu Santo Espírito, nos dedicando ao ensino da Tua palavra. O ensino ou a doutrina dos apóstolos é o ensino Teu. E por isso, Pai, que nós como igreja sejamos conforme o Teu querer, não conforme o nosso, mas que o Teu Santo Espírito guie a Tua igreja, em pleno século XXI, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais um culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalho de Justiça. O Senhor abençoe a mim, o Senhor te abençoe e tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus.